Paz do Senhor, meus irmãos, lição de número 2, com data 14 de abril de 2024. O título da lição de hoje é A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga. O texto áureo se encontra em Lucas, capítulo 13, versículo 24, que diz assim: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Verdade prática da lição destaca que a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, e também no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim: Mateus capítulo 7. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus capítulo 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto a machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Os objetivos desta lição de número 2 é, primeiro, explicar a analogia da porta estreita e do caminho apertado do ponto de vista bíblico e teológico. Segundo, destacar que a decisão pela porta estreita requer uma vida de renúncia e disposição para enfrentar os desafios da caminhada cristã. E terceiro, apontar que a entrada pelo caminho estreito está baseada no arrependimento, confissão de pecados e novo estilo de vida. A introdução da lição destaca: nesta lição estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, do caminho apertado e do espaçoso. Nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita e, do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. A palavra-chave desta lição é porta. Ponto 1 da lição: portas e caminhos. Subtópico de número 1: a porta estreita. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento, em Provérbios capítulo 15, versículo 24. Sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou um muro de uma cidade, algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda murada e ao redor de todo o edifício havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. Subtópico 2: o caminho apertado.
Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia salvação ou perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus capítulo 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Não por acaso, a palavra apertado vem do verbo grego tílibo, que significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído, metaforicamente, aborrecer, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto. Amar os inimigos, não praticar a hipocrisia, acumular tesouros no céu, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte, conforme está em Mateus capítulo 5, versículo 39 e 48. Subtópico 3. Porta larga e caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo. Segundo o padrão do mundo, essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. Um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Tratam-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo suas próprias ideias, conforme está em Juízes, capítulo 21, versículo 25, e que não desejam ajustar-se aos ensinos das Escrituras Sagradas, conforme João, capítulo 7, versículo 38. A sinopse do ponto 1 destaca que a porta estreita e o caminho apertado representam uma vida de compromisso com Cristo. Ponto 2 da lição. Por que entrar pela porta estreita é difícil? Subtópico 1. Uma porta aberta, porém difícil. A porta para a entrada na pátria celestial, queridos, está aberta. Porém, há muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse. O egoísmo, o ego inflado, a idolatria, dentre outros. Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos, para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indivisível. Subtópico 2. As oportunidades da porta larga são atraentes. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagem. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia. É um caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo a Deus. Tragicamente, todos os que amam o mundo não terão o direito a entrar nos céus. Por isso, o cristão comprometido com o Evangelho de Cristo sabe que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João, capítulo 2, versículo 17. Subtópico 3. As razões das exigências. Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador e com disposição de viver uma vida dirigida por Ele, como um novo começo. A partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar como Ele andou.
Então, estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos de nossa jornada cristã. A sinopse do ponto 2 da lição destaca que seguir pelo caminho apertado requer uma disposição em seguir na contramão da maioria. Ponto 3 da lição. Entrando pela porta e pelo caminho do céu. Subtópico 1. Arrependimento de pecados. Por meio das palavras do arauto divino, João Batista, a mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus é o arrependimento. João é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova aliança, confirmando as palavras dos profetas do Antigo Testamento, pois sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e Jeremias. Por essa razão, é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. Por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, o pecador renuncia ao pecado, reorienta a vida e firma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. Subtópico 2. Confissão de pecados. O ministério de João Batista foi impactante, de modo que iam ter com ele toda a Judéia e a província do Jordão. Os que iam até João confessavam seus pecados para serem batizados. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, conforme está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João Batista. Em Israel, a confissão era nacional e se dava em dia especial como no dia da expiação, conforme está em Números, capítulo 5, versículo 7. Por meio do modelo de vida de João Batista, a confissão de pecados passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa os seus pecados e afirma que crê em Deus poderoso e Salvador. Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão dos seus pecados. Subtópico 3. Produzindo frutos de arrependimento. Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida. Era preciso apresentar frutos na vida como a marca de um arrependimento sincero. Em Lucas, podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse: honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, dentre outros, conforme está em Lucas capítulo 3, do versículo 11 ao 14. Isso era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar e agir, um novo estilo de vida. A sinopse, do ponto 3, destaca que o verdadeiro encontro com Jesus produz no crente frutos dignos de arrependimento. Conclusão da lição. No momento que inicia sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, nossos pensamentos e desejos, para que Cristo apareça, conforme está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição.
se Deus assim permitir.